invisíveis, ou algo assim. Depois de um tempo ela fala que conseguia enxergar elementais. Ela explica que eles normalmente se reúnem em torno de magias. O prota pergunta se aqueles elementais conseguem fazer o que ela manda. E ela explica que uma vez eles pegaram uma roupa e não queria soltá-la. Mas após ela gritar, aquele lençol cai, e o prota percebe que eles conseguem ouvi-la. E isso era grande coisa. O prota faz uma proposta pra ela. Ele pergunta se ela gostaria de aprender magia, mas ela fala que ela adoraria, mas não dava porque não há poder mágico suficiente nela para lançar feitiços. O prota fala que não precisa de poder mágico, e ele acaba invocando um fogo em cima deles. E ele fala que era próximo de elementais, era inofensivo e ela não precisava se preocupar. E ele fala para tentar fazer aquele fogo sumir. Ela tenta de vários modos, pedindo por favor, etc. Após ela gritar bem forte, ele realmente some. E o prota fala que ela tinha muito talento, mas falta habilidade. E ele fala que a partir daquele dia eles iriam treinar de vez em quando. Ela fica bem animada. Depois de um tempo, diversas vezes eles iam treinando. E cada vez ela ia ficando melhor. Depois de um tempo, o prota já tinha 12 anos de idade. Mas nada foi comemorado, porque ele era filho de uma amante. Mas ele já estava acostumado a isso, ele nem ligava. Enquanto ele anda pelo corredor, os seus dois irmãos chegam. E o Glai fala que eles iriam treiná-lo, já que ele não tinha nenhuma magia. O que restava para ele era ir para o exército. Ele precisaria lutar. Mas de repente, chega duas empregadas e fala que existia um monstro grande vindo para aquela área. E o pai deles tinha o expulsado da cidade. Todos ficam desesperados. Após eles olharem pela janela, eles ficam assustados, pois aquele monstro estava indo em direção àquela mansão. O primeiro a correr é o Glai, obviamente. E o seu outro irmão fala para fecharem as janelas. E ele fala para o nosso prota se esconder, mas ele já estava correndo em direção àquele monstro. Do outro lado, o monstro estava frente a frente com a garota. E quando aparentemente aquele monstro ia engoli-la, um fogo aparece. Mas não foi o prota, foi a própria garota. Ela conseguiu usar a magia para proteger-se. E o prota fala que aquilo foi muito bom. Ele chama a atenção daquele monstro para segui-lo. Aquele monstro começa a correr desesperadamente atrás do prota. Quando o prota ia quase ser comido pelo aquele monstro, ele faz uma forte magia lançando naquele monstro. Após aquela forte magia, o monstro acaba caindo. E o prota fala que ele foi completamente domado. Todos ficam surpresos por causa do poder do prota, pois mesmo sem magia ele conseguiu derrotar um monstro com alguma coisa do tipo. Depois de todos aplaudirem ele, ele fala que aquela era a situação que ele desejava. E ele fala que nessa vida ele seria feliz e astuto. Depois do prota ter derrotado aquele monstro, o seu pai faz um jantar em comemoração a ele, pois até um aventureiro veterano teria dificuldades e medo de enfrentar um monstro daquele tamanho. O seu outro irmão o elogia, pois ele foi muito bravo, mas quem não gostou foi o Glai. E ele acaba fazendo um pedido para seu pai. Já que ele estudou magia por conta própria, ele queria se matricular no Instituto de Magia. O seu irmão não gosta nada disso, mas o seu pai já sabe que ele era talentoso, pois ele sempre o espiava, e ele acaba aceitando. Mas o seu pai também fala que ele deveria passar no teste por conta própria. Ele também faz outro pedido para o seu pai. Ele pede que a sua serviçal, aquela garota, vá com ele. Mas o seu pai de primeiro não deixa, pois ele fala que ela não conseguia usar magia, então não seria pra nada. E o prota fala que não tinha problemas, pois ele iria mostrar. Ele fala pra garota conseguir fazer a maior bola de fogo que ela conseguir, caso ela queira ir junto com ele. E ela sabe que ela teria que fazer isso. Os elementais estavam a ajudando, e ela consegue, lançando uma gigantesca bola de fogo para fora. Todos ficam impressionados com o poder daquele feitiço que ela acabava de usar. E o seu pai acaba aceitando. Mas o seu irmão Glai fica descontrolado. Ele bate na mesa e fala que o seu pai estava ficando louco, pois apenas um poderia ir para o instituto. E o Glai fala que as tradições da família era que apenas um dos filhos fossem para o instituto. E o Glai fala que seu pai estava tentando quebrar a tradição da família, mas o seu pai avisa para ele que sabia muito bem da tradição. E por isso que ele iria para o exército, ele não iria para o instituto. E o Glai fica sem entender. E o Glai fala que ele tinha poder para magia e ele não poderia ir para o exército, mesmo com seu pai dizendo que ele tinha talento para esgrima. O seu pai fala que só viu ele brincando com a espada e andando pela cidade com gentes vulgares, sem nenhum esforço para sua magia, ao contrário do seu irmão, o prota. O Glai acaba pedindo um duelo contra o seu irmão, mesmo a sua mãe falando para ele deixar isso pra lá. E o prota não tem nada contra, ele iria duelar. O pai deles acaba falando que seria o juiz, e ele iria ver a luta. Depois de um tempo, o prota está no seu quarto. Aquela garota raposa acaba saindo do seu cabelo, e fala que as coisas estavam difíceis, e pergunta ao prota se ele iria matar o seu irmão.